pessoas que se conheceram, então tem, vamos dizer assim, uma visão, os valores parecidos e que enxergam uma oportunidade de um mercado que está emergindo. Tá crescendo. A gente é um bebê aqui no Brasil, né, Renato? Nem 1% investe na bolsa, não é isso? Hoje a gente tem hoje 2%, né? Porque se você for considerar 4 milhões, né, de 200 milhões de pessoas, é que você tem que pensar não só a população total, mas talvez a população com conta corrente. O Brasil é uma jabuticaba, né? Porque eu acho que 50 milhões de pessoas no Brasil não tem nem conta corrente. Verdade, né? verdade. Então, assim, tem muito para crescer. Eu acho que 4 milhões de investidores na bolsa é muito, muito pouco. Se comparado ao resto do mundo. Eu acho que também tem uma razão para isso acontecer. A gente tem o mercado, a bolsa brasileira era muito pequena, veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu falo que um dos grandes professores, talvez, do que a gente está vivendo agora é o juro baixo, não tem jeito. As pessoas não querem fazer outra coisa na vida se você tem um investimento... investir num CDB ou num fundo DI, você tem alto rendimento, segurança, liquidez, né? Para que você vai correr algum tipo de outro risco? Eu comecei a trabalhar no mercado em 2005 e o juro era 18% ao ano. Nossa. Era uma maravilha. Aquele CDB rendia 10, 12% ao ano, o pessoal ficava assim, né? 18% CDB rendia 20, 22%. O pessoal não se mexe. Agora o pessoal tá tendo que se mexer. Não tem mais como. Vai ter que batalhar lá na renda variável. Então imagina como é que era eu trabalhando numa mesa de bolsa, falar assim pro cara, pô, põe um dinheiro aqui na bolsa, porque... Não, o cara te chama de louco, né? Você fala assim, pô, eu tô ganhando 22% num CDB, tranquilinho, dormindo de boa. E aí você chega e fala assim, pô, mas vamos colocar aqui o dinheiro em ações, né? O cara fala, de jeito nenhum. Concordo. Mas mesmo depois, né, com juro muito mais baixo do que os 18, mesmo com 10, você tinha prefixado de 15. Sim. Então acho que agora a gente está indo para um mundo... O Brasil está ficando mais parecido com o que o mundo é já há muitos anos. Mundo real, né, Renato? Mas eu acho que agora a gente está vendo de novo a coisa se inverter. Então a gente pode voltar a ter juros... A gente já está tendo juros de 2 dígitos de novo. É isso que eu queria te perguntar. Muita gente pergunta, acho que para Carol também, Renato, agora a Selic está em 5,25, né? Pode ser que a Selic chegue em 7,5, né? Os economistas já estão falando em 7,5, mas tem alguns já falando em 8. Então, muita gente está preocupada. E agora, Renato? O mercado que a gente vive hoje, com a taxa Selic em 5,25, mas com perspectiva de alta, a Bolsa é oportunidade? Essas pessoas que estão com medo, muita gente que está assistindo a gente aqui, fala, meu Deus, o que eu faço agora? E nesse momento a Bolsa está caindo, a gente está voltando aí para baixo de 120 mil pontos, hoje está 118. Qual o cenário que você enxerga hoje para o Brasil, Renato? Selic 5,25, mas pode chegar a 8. Bolsa de valores dando uma derrapada, voltando um pouco. O que você enxerga? O que você tem para falar para as pessoas aqui? Legal. Tem uma sigla, né, que inventaram lá fora que chama TINA, né? There is no alternative. Quando você tem juro muito, muito baixo, basicamente você não tem outra alternativa a não ser investir na bolsa. Então, a bolsa de 12 meses ou 24 meses atrás não tinha outra alternativa, porque você não tinha juros no mercado. Agora você tem juros no mercado. Sim. Então, se você está falando aí que você tem juro pré-fixado de 10 anos, 10% ao ano, ou seja, está garantindo um retorno de 10% ao ano para os próximos 10 anos, tem negócio que não justifica. Vale mais a pena você botar o teu dinheiro 10% ao ano. Sim. Então você tem que ser muito mais seletivo. Sim. Muito mais seletivo. O que a gente viu também acontecer no ano passado, até mesmo no começo desse ano, é que muitos exageros. A bolsa, se você for olhar a bolsa em termos de múltiplo histórico, hoje ela pode estar até mais barata do que ela estava o ano passado, mesmo o ano passado estando em número de pontos mais baixo. Por quê? O lucro das empresas aumentou e aí você tem múltiplos mais baixos. O que eu acho é que primeiro, eu acho que dentro de um portfólio você tem que ter renda fixa. Sim, concordo com você. Você tem que ter renda fixa, tem que se diversificar. E agora, quando você vai olhar para negócios na bolsa, quando você tem uma taxa de juros de longo prazo maior, a gente fala que tem um custo de oportunidade, você tem um custo de oportunidade que, entendeu? Alguns negócios já não valem tanto a pena. Sim. Né? Então, imagina que você fazendo conta lá, uma empresa vai te dar um retorno anualizado de 15%, 20%. Quando você tem um custo de oportunidade de 8%, você fala, isso aqui é um baita do negócio.
Sim. Agora, se o teu custo de oportunidade já vai para 10, 12, que é o, a gente está falando do custo de oportunidade aqui, de uma maneira simplista, que é o juro longo, mas ainda você tem que considerar um risco e tal, aí já tem muito negócio que não vale a pena. Você meio que está empatando com um negócio que tem um risco muito maior associado, né? Sim. Então, eu acho que juros subindo no nível da Bolsa hoje não é uma coisa para amador. Então, você Tem precisa... que ser mais seletivo. Tem que ser... E é isso que vocês fazem na Nord, né, Renato? Porque, Carol, imagina aquelas pessoas, médico, por exemplo, o cara trabalha o dia inteiro. Ele não tem tempo de ficar olhando a bolsa, ele não tem tempo de analisar as melhores empresas. Exatamente. Então, as casas de análise, como a Nord, facilita isso, né? Deixa mastigado. Sim. Porque foi o que você falou, Renato. Hoje a gente tem que ser muito seletivo, porque os juros estão altos a Selic está subindo, então a renda E muita fixa vem gente pagando mais. E muita gente também começa a se atropelar, né? Vê a bolsa agora, nesse valor, e a gente vê muito isso. Ah, Carol, para você também, para você, para todos nós, né? Ah, vou colocar tudo na bolsa, e é um risco muito grande. A gente viu isso nos 65 mil pontos, a gente viu amigos desesperados. Por quê? Porque não diversificou na renda fixa. A gente sempre fala, para quem está aqui, na minha visão, tem que ter reserva de emergência e na renda fixa, ponto. Porque tem muita gente, eu queria até saber sua visão, tem muita gente que fala assim, e eu já ouvi falar, o André também, cada investidor tem sua estratégia. Agora, falar assim, eu sou 100% renda variável. Isso não é, na sua visão, arriscado? O que você pensa sobre isso? Acho que é muito arriscado. Eu até brinco, né? Se você chega para um gestor de um fundo de ações, que é a vida dele ali, e você pergunta para ele quanto do teu dinheiro está no teu fundo, né? Onde eu vou investir o dinheiro no teu fundo. Quanto do teu dinheiro está no teu fundo? Se ele fala 100%, eu fico desconfortável, porque assim, eu quero que ele fique tranquilo para viver os próximos 5 anos sem depender das oscilações do fundo dele. Se ele não tem nenhuma reserva, como é que esse cara vai acordar de manhã e falar assim, olha, eu tenho dinheiro estofo para tranquilamente esperar durante um ciclo ruim de 5 anos, né? Então, 100%, tudo bem, se o cara está falando que assim, eu tenho 100%, mas eu tenho uma reserva para 24 meses ou 36 meses, beleza. Ele está excluindo a reserva dessa conta. Aí tudo bem. Que é o que eu faço. Então, assim, eu sou empresário, eu tenho 16 anos de mercado financeiro, eu invisto na bolsa antes de eu me entender por gente, porque, na verdade, meu pai investia para mim, depois, com 15 anos, eu comecei a acompanhar e comecei a estudar, e com 19 anos eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Mas eu tenho capacidade para ter 100% do meu dinheiro na bolsa, porque, primeiro, eu tenho uma reserva muito alargada, de 24 a 36 meses. Então, assim, se a bolsa despenca, eu ainda tenho dinheiro para botar na bolsa se precisar. Sim, né? você tem oportunidade ali também. Você deixa a sua reserva de oportunidade ali, né? Exatamente. Agora, tirando isso, eu acho que as pessoas tomam um risco demais. O pessoal se empolga, né, Renato? Empolga. O cara vê a bolsa caindo e ali ele não pensa que ele deveria ir devagar, né? Compra um pouquinho hoje, compra um pouquinho amanhã, a gente não sabe até quando a bolsa vai cair. Foi igual os 65 mil pontos que a Carol falou. A bolsa estava em 120 mil pontos, ela caiu para 110, o pessoal já se empolgou, queimou todo o caixa de oportunidade. Mas a bolsa caiu, foi parar em 65. Então, o que eu fiz? Eu fui comprando aos poucos. Eu comprei no 110, no 90, nos 80. Com a reserva de emergência. Fui utilizando minha reserva de oportunidade, né? Sempre deixando a reserva de emergência ali de ladinho e utilizando minha reserva de oportunidade. Eu sempre deixo um caixa ali, porque a gente não sabe quando é o fundo do poço. Mas, Renato, a gente precisa seguir um roteiro de perguntas aqui, que o nosso, senão o Ruiz mata o nosso a gente. roteirista Ruiz vai matar a gente. Que ele fala, Carol, vocês não seguem um roteiro. Então, vamos começar pelas perguntas. Nós separamos algumas perguntas aqui para você, Renato. Falando em varejo, tem muita gente aqui que gosta da Via Varejo, que gosta da Magazine Luiza, lojas americanas. É uma discussão imensa. Eu vou no shopping, outro dia eu tava no shopping com a Carol, a gente comentou, as lojas estão cheias, o shopping tá lotado. Eu fui na 25 de março outro dia, 25 de março tá lotada. Enfim, eu sinto que a economia brasileira está voltando ao normal, né? A gente tá no menor patamar aí de infecção de Covid, de mortes, mas as ações de varejo estão derrapando. Via Varejo caiu 30% nas últimas semanas. A Magazine Luiza veio com um balanço legal, mas caiu aí 10% também nos últimos dias, últimas semanas. O que você enxerga do setor de varejo e por que essas ações estão caindo? Tá. Assim, eu acho que o que acontece nessas ações especificamente, eu acho que é justamente tudo aquilo que a gente explica dos perigos das pessoas investirem baseado em poucas informações. Então, assim, a história de Via Varejo, né, até vendo a base acionária, se você for pegar
lá atrás, quando começou toda a história de reestruturação e tudo mais, um aumento da base acionária da Via Varejo foi absurdo. Então, muita pessoa física comprando papel. O que aconteceu? Claro, durante a pandemia, as ações despencaram, depois voltaram. Acho que o mercado precificou talvez um crescimento muito maior do que as empresas iam realmente entregar, né? De que o modelo digital fosse capaz de printar uma história de crescimento muito maior e tal. Né? A gente tem que lembrar que Via Varejo, especificamente, é um caso muito mais de varejo físico do que de varejo online, mas né, a companhia sempre quer tentar mostrar para os investidores de que ela tem uma história um pouco mais sexy para contar, de digitalização e tudo mais. Eu vejo que eu acho que a base acionária de Via Varejo é lotada de gente que não sabe o que está fazendo. Certo. E é um case de turnaround, né, Renato? Muita gente se empolgou aí com Via Varejo, mas é uma empresa em recuperação, né? Vinha de prejuízo atrás de prejuízo. Até a Carol quer emendar uma pergunta. Eu tenho. Eu até quero emendar uma pergunta, porque todo mundo fica assim, o pessoal quer saber assim, ninguém quer estudar. Essa que é a verdade. Todo mundo fica assim, qual a ação que eu devo comprar hoje? Aí eu falo, se eu tivesse uma bola de cristal, eu falava, né? Mas não dá para saber, porque a gente tem que estudar a empresa ao longo dos anos. Via Varejo eu tenho na carteira, mas por quê? Porque eu acredito nela a longo prazo. Sim. Mas isso vai de cada investidor. Sim. Agora, para você, Renato, qual que é, não sei se você pode abrir aqui, mas na Nord, qual ação que vocês acreditam no varejo que é a melhor do setor? Eu não tenho nada de varejo na minha carteira hoje. Eu já tive Via Varejo, aliás, foi um dos vídeos nossos lá que deu mais sucesso, porque eu fiz essa compra ao vivo. Eu era para ter comprado 100 mil reais, eu comprei 200 mil reais. O home broker, eu testei um dia antes, o home broker, na hora que eu fui comprar, travou. Putz. Eu fechei, mandei a ordem de novo, comprei 200 mil reais. E tudo isso ao vivo, e a cores? Tudo isso ao vivo e a cores. E aí foi engraçado, né, pra caramba. Eu imagino sua cara, a hora que você viu 200 mil, você falou, opa, você tomou um susto na hora? Não, foi Tomei. Natural? Não, eu tinha dinheiro na conta, mas o problema ali era que eu tava com medo de não estar filmando a tela direito, mostrar as outras posições e tal, eu tava preocupado com essa história, enfim, mas foi legal. E eu acho que... Foi legal, podia ter perdido 200 mil. Igual, não, eu preciso contar isso antes, o Renato, sabe o Renato, o famoso Renato, amigo nosso? Virou pra mim e falou assim esses dias, você não sabe o que eu fiz com a minha carteira. Em vez de eu pôr a ordem de compra, eu coloquei ordem de venda em tudo. Falei, Renato, pelo amor de Deus. Ele ainda bem que foi com a minha carteira. Imagina se é com a das pessoas. O Renato é assessor de investimentos. Então, eu acho que o caso de Via Varejo, né? A gente comprou lá 4,80, depois foi até R$4. E a ação subiu, bateu 15 e o 40, a gente resolveu vender. Sim. Porque a gente enxergava que, assim, pode valer 20, mas do ponto que tá, de 15 para 20, você tem um upside, tá dado. Sim. Se com R$15 você acha que vale 20, mas você tem um monte de outras coisas onde você tem uma simetria melhor, então você troca. Você não precisa esperar ir do 15 até o 20. Você já pegou dos 4,80 até os 15,40, você pode achar que vale 20, mas se você encontrar uma outra coisa na bolsa, e essa é a beleza da bolsa, você troca por outra coisa. Sim. E assim, a gente viu sair do 15 e até o 19, e as pessoas falando assim, vai a 20, vai a 20. E eu via o discurso. Cara, assim, se está no 19, você só tem mais 10% de upside. Né? Então, assim, é isso que as pessoas às vezes esquecem de avaliar. Ou até mesmo para comprar um ativo, eu quero comprar quando bater 4. Mas assim, se você comprou a 4 e está 4,80 hoje, e você está carregando na tua carteira, você está comprando ela 4,80 hoje de novo. Sim. O que interessa é daqui para frente. A questão de quanto que você comprou para trás é meramente contábil, é o quanto você vai pagar de imposto. Mas se você tem ação na tua carteira hoje, então quer dizer que você compraria ela hoje. Né? E eu acho que Via Varejo tem esse problema. Acho que o mercado se empolgou demais com uma história... Muito boato, vai, compra. Vai, compra e tal. Acho que... eu vi assim no discurso até da empresa, das pessoas que compravam, tal, de que parecia que aquele negócio winner takes all, assim, Magazine Luiza, Via Varejo vão ser as grandes empresas que vão se valer dessa digitalização do varejo no Brasil. E não é bem assim, você tem Amazon, Mercado Livre. Você tem milhares de players todo dia fazendo isso. Então, acho que é isso. Me parece, o caso de Via Varejo, me parece claramente... um case onde tem muita gente empolgada demais com o futuro do negócio que tem ainda suas incertezas. Sim. Então a gente teve lá atrás,
gente não tem mais, a gente se desfez em algum momento. Mas assim, eu até olhei outro dia, acho que a R$12, assim, até me parece algo até atrativo. Eu não tenho, porque eu tenho outras coisas que eu gosto mais, tenho mais convicção, acho mais barato. Se fosse hoje, Renato, qual ação do varejo que você compraria? Você tá contra o muro, você tem que comprar uma ação. Qual seria a ação de varejo que você compraria? Magazine Luiza? Putz, eu acho que não compraria Magazine Luiza, com certeza não. Via Varejo, talvez. Assim, tem muito varejo hoje, né? A gente tem que considerar que você tem varejo, por exemplo, uma Lojas Renner da vida. Sim, vestuário e... Você tem, por exemplo, uma Vivara da vida, que é um varejo mais de voltado luxo, para o né? luxo. Você tem o Soma, por exemplo, que a Hering, NV, Farm e outras coisas. Então, o varejo... Não queria fugir da tua pergunta, eu não gosto de ficar fugindo das perguntas, mas assim... Coloquei uma enrascada agora, hein? a grande... Assim, eu gosto... Assim, um setor que eu gosto muito, que é o setor de locação de carros. Tá. Né? Acho que é um mercado que as empresas da Bolsa são as maiores empresas do mercado, tem um poder... tem um moat, né, que a gente fala ali, assim, um diferencial muito grande em termos de... O tamanho da operação impacta muito na rentabilidade porque você tem uma alavancagem operacional muito grande. Em um setor que é relativamente novo nesse mundo, tem muito para crescer, né? As pessoas estão entendendo essa questão do aluguel do carro e tudo mais. E assim, eu já vejo o varejo como um setor que é muito competitivo. Margens baixas, né? Muita gente não gosta por causa da margem, né? Tem muita gente, já tem muita gente há muito tempo competindo. Eu vejo que, assim, esse é um mercado que, putz, assim, os players da Bolsa, então, Locamérica, né, e Movida, elas têm, assim, vantagens competitivas muito claras e crescem muito. Então, Mas você não acha que a Localiza está na frente dessas empresas ou você sim, prefere a Movida? eu prefiro Movida e Locamérica. Eu tenho Tá, as Unidas duas. no caso, né? Unidas, isso. Eles ainda não mudaram o ticket, né? Você vê, a Via Varejo é tão preocupada em passar uma imagem de mudança e tal, que mudou o ticker. Sim, virou Via, saiu de Via Varejo para Via, mudou o logo, né? Mudou... O pessoal não encontra. O pessoal fica me perguntando, mas qual que é agora? Eu falei, gente, só mudou, mas ainda existe a empresa, calma. E veio com bom resultado, 108% a mais o lucro. Agora, um setor que todo mundo fala, é um setor que, para mim, tem que ter na carteira. Essa é a minha visão. Porque é um setor defensivo, é um setor mais perene. A questão é, lá vem, porque se eu não perguntar, ferrou, né? A questão, bancos. Banco é algo muito discutível.